Oi, boa noite. Teve gol do Ryan hoje. Menino Ryan, ex-jogador do Vasco, segue impressionando na Inglaterra. No vídeo de hoje a gente vai comentar sobre o jogo do Bournemouth e do Aston Villa, no qual Ryan saiu como herói. E outra, ele tá sendo ovacionado pela imprensa inglesa. Tá todo mundo assustado com a atuação dele nesse jogo de hoje. Se você perdeu, vou te convidar a assistir esse vídeo de hoje. Em menos de 5 minutos, você vai sair daqui completamente atualizado sobre a situação do Ryan hoje jogando no Bournemouth e que segue impressionando a Inglaterra. Inclusive, tem aspas do comentarista da BBC, que é o principal canal lá da Inglaterra, falando sobre o desempenho do Ryan. Então, em menos de 5 minutos eu vou te falar e deixar atualizado sobre isso, mas antes, vou te convidar para você se inscrever no nosso canal. A gente bateu hoje 230 inscritos, e isso em menos de um mês. Nosso canal foi criado há menos de um mês e já faz sentido para mais de 200 pessoas. Então, se você quer notícia diariamente sobre futebol europeu, futebol brasileiro, a gente repercute sempre os bons jogos que os jogadores brasileiros fazem jogando na Europa. Já fiz sobre o Estevão, fiz sobre o Ryan, já fiz sobre o Hendrick, enfim, e esse é só mais um. Então, bora lá. Seguinte, hoje teve jogo entre Bournemouth e Aston Villa pela Premier League. O jogo ficou em 1-1, mas o grande herói do jogo foi exatamente o menino Ryan. Ryan, aparentemente, ele vai jogar pela ponta direita, e aí já entrei em discordância um pouco com a minha visão. Eu queria que o Ryan ele jogasse como centroavante, porque principalmente pela seleção brasileira. A seleção brasileira precisa de jogadores com essas características de velocidade, de força, de potência, de chute, e não tem, né? Não tem, então, se ele for jogar, se fizerem o básico com ele, que é botar um jogador veloz e que dribla pela ponta, a gente vai ter, assim, não acho que ele vai ser só mais um, né? Mas a gente tá muito bem servido nessa posição. Eu acho que tanto ele quanto o Hendrick tem que jogar como centroavante, tem que se desenvolver como centroavante. É desse tipo de característica que a gente precisa para a seleção brasileira. Então, enfim, fechando esse parênteses, no jogo de hoje o Ryan jogou pela ponta direita, às vezes flutuava ali porque ele é muito bom no drible, e no segundo tempo, quando o jogo estava 1-0 para Aston Villa é um time muito bom, e o Bournemouth, que é o time que ele joga, acabou de vender o Semenyo, que é um ponta muito bom, para o Manchester City. Vendeu para o Manchester City, ele inclusive estreou lá fazendo gol. Isso só mostra que a escolha do Ryan, ela não foi precipitada. As pessoas às vezes esperam que o jogador chegue no Barcelona, chegue no Real Madrid, chegue no Manchester City, mas obviamente não é uma regra, mas só a gente pegar o caso aí do Hendrick e do próprio Vitor Roque, né, que chegaram indo pro Barcelona e pro Real Madrid, os dois maiores times do mundo, mas não conseguiram desempenhar, né? Embora eu acho que o Hendrick tenha sido injustiçado, mas não conseguiu desenvolver o futebol que a gente estava acostumado com eles aqui no Brasil. Então você chegar para um time com menos pressão, com menos torcida, com menos holofotes, faz muito sentido, né? Faz muito sentido. E fora que o Bournemouth é um time que vende muito bem. O Bournemouth tem vários jogadores, ele sempre distribui, faz parte do ecossistema deles, vender os jogadores pros grandes times da Inglaterra ou até mesmo de fora. Então acho que o Ryan fez uma escolha extremamente acertada. E dando detalhes agora sobre o gol dele, ele recebeu a bola na ponta e assim, recebeu, foi indo pra dentro, foi chegando, foi driblando. Inclusive, o jogador que viu marcar ele, que foi o lateral esquerdo do Aston Villa, ele só deu um toquinho, o jogador já ficou pra trás, como se não, sei lá, como se estivesse jogando com sub-19, sub-18. Ele só deu esse toque pra dentro e chutou com a direita pro gol. O marcador, o zagueiro que ficou na sobra, tentou bloquear o chute dele com a perna esquerda, mas ele fez um movimento de corpo e chutou com a direita mesmo. Ele é canhoto, né? Então ele chutou com a direita. Nem mesmo o goleiro esperava, entrou ali no cantinho do goleiro, o goleiro não podia muito o que fazer, foi um chute realmente inesperado com a perna direita dele, e ele fez o gol do empate. Inclusive, tem vários comentaristas da Inglaterra, inclusive tem um específico da BBC, lá de Londres, que destacou sobre as características dele, sobre a potência dele, sobre a força que ele tem, sobre ser um jogador talentoso e uma estrela mundial. Isso daí foi palavras dele, né? E uma coisa que eu concordo de fato, e eu acho que a gente tem que ficar de olho principalmente em 3 jogadores, Ryan, Hendrick e Estevão. Cara, esse é o futuro da seleção brasileira. E aí, se esses 3 jogadores forem lapidados, derem certo, só agregando ali com o Rodrigo, que ainda é muito novo, com o Vinícius Júnior, que ainda é muito novo, enfim, vai dar muita coisa boa pra seleção brasileira. A gente ainda tem o Igor Thiago, que tem 24 anos, vai estar apto pra próxima Copa do Mundo, o próximo ciclo. Tem também o próprio Igor Jesus, que também é muito novo, já se destacou aqui no futebol brasileiro, chegou lá na Inglaterra, já tá cravando um gol atrás de gol. Tem o João Pedro, que também é muito novo, então a gente vai estar muito bem servido, tô muito animado. Não sei se pra esse ciclo, mas pro próximo ciclo eu tenho certeza absoluta que o Brasil vai mandar muito bem. E que a gente continue de olho aí, tanto no Ryan, quanto no Estevão, quanto no Hendrick. Se gostou desse tipo de conteúdo, hoje tem jogo do Lyon, a gente vai ver como vai ser o desempenho do Hendrick, se ele for muito bem, a gente vai comentar o jogo dele e vai falar também sobre a repercussão do jogo dele nos principais portais lá da França, beleza? Se faz sentido pra você esse tipo de conteúdo, se inscreve, tamo junto, valeu!